Começou, estamos gravando. Boa noite mais uma vez para todos vocês. Vamos iniciar com uma oração. A gente sabe que o inimigo, ele está aqui ao nosso derredor, tentando de tudo, né, para que não dê certo os nossos encontros, as nossas reuniões. A gente sabe que maior é Deus e que tudo acontece porque é da vontade dele. Aquilo que não é, ele não deixa acontecer. Então, vou convidar vocês para estar orando junto comigo neste momento, para que Deus possa estar abençoando esse encontro, tirando todas as amarras, todas as dificuldades, todos os empecilhos, para que a gente possa receber a palavra que Ele entregou ao pastor Jaels, para trazer aos nossos corações. Amém? Senhor Deus e Pai, agora em Tua presença, Senhor, nos colocamos, ó Senhor, diante de Ti. Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, para receber mais de Ti, ó Deus. Para ouvir mais de Ti, ó Deus, para acalentar os nossos corações com as Tuas palavras, ó Deus, com o Teu amor, ó Pai. E entender, ó Pai, a Tua vontade, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Te peço, ó Pai, que neste momento esteja derrubando, ó Pai, todos os empecilhos, todas as amarras, ó Pai, tudo que o inimigo tem colocado, ó Deus, para impedir, para atrapalhar, ó Pai, que o nosso encontro aconteça, Senhor. Sabemos que isso aqui é um desejo do Teu coração, ó Pai, que se manifestou em nós, ó Pai, para que possamos levar cada vez mais a Tua palavra. O Senhor está ajudando casais, ó Pai, está trabalhando com casais, ó Senhor, porque sabemos que hoje o plano do inimigo é sim, ó Deus, atacar as nossas famílias, ó Senhor, famílias que constituímos, ó Pai, porque este foi o desejo do Teu coração para nós, ó Deus. O inimigo tem tentado destruir, ó Pai, para que possa atacar as nossas vidas, ó Pai, os nossos filhos, ó Pai. E nós declaramos aqui, ó Pai, que o inimigo não tem poder, ó Pai, sobre as nossas vidas, o inimigo não tem poder, ó Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Senhor. Então, declaramos, ó Pai, a nossa vitória aqui em nome de Jesus, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que esse encontro, ó Deus, será, assim, bênçãos, ó Deus, bênção na vida de cada um que vier participar, ó Pai, na vida daqueles que estão assistindo pela internet, ó Pai, porque o Senhor não tarda, ó Pai, e no tempo certo, ó Pai, receberemos a Tua palavra, Senhor. Então, esteja conosco, ó Pai, nos guarda, Senhor. Coloca, ó Deus, em nossos corações o desejo de Te buscar cada vez mais, o desejo de estar próximo de Ti, ó Deus, o desejo de fazer a Tua vontade, ó Senhor, o desejo, ó Pai, de largar o nosso egoísmo, ó Pai, a nossa vontade própria, ó Senhor, e entregar em Tuas mãos, ó Pai. Coloque em nós, ó Pai, o desejo de ser fiéis, ó Pai, a Ti, de deixar o controle de nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, e entender que o Senhor sabe o que é melhor para nós, que os Teus planos são maiores, os Teus planos são melhores, ó Pai. Entender, ó Pai, que o Teu amor por nós é verdadeiro, que o Senhor quer, ó Pai, o melhor para nós. Ó Deus, sabemos o quão é difícil caminhar de olhos fechados, ó Deus. Porque entregar o controle a Ti é fechar os olhos, segurar em Tuas mãos e ser guiado por Ti. Mas ensina-nos a confiar. Ensina-nos, ó Deus, a segurar firme em Tuas mãos e a nunca deixar, ó Pai. Ser conosco hoje e sempre, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te oro. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Jael chegou, tá vendo? Que os planos de Deus não falham. Deus é maior, é superior. A gente sabe que o que vem para nossos corações é de Deus e o inimigo ele tenta de todas as formas, né, pastor? Atrapalha aqui, atrapalha ali, mas ele sabe que com os filhos de Deus ele não consegue vencer. Contra nós, ele não consegue vencer. Amém, pastor? Seu microfone está fechado. Ok, agora sim.
Olá, queridos, que bom. Começou a dar problema aqui. Eu tentei entrar pelo computador, mas não deu certo. Eu entrei pelo celular mesmo. Estamos juntos aqui. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Entraram mais pessoas aí enquanto eu orava. Seja bem-vinda, Maria José. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou e eu não vi. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade para abrir. Quem não quiser, fique à vontade para ficar com a câmera fechada, tá? Mas queremos a sua participação aqui conosco. Teremos conosco hoje, mais uma vez, o nosso pastor Jaelson. Ele é pastor da Igreja Batista de Minasul e está sempre conosco aqui. É aquele assim, pastor, ele já estou aqui. Eu grito, pastor Jaelson, já estou aqui. Então, é aquele que está sempre junto com a gente. Sou muito grata, pastor Jaelson, pela sua vida. Sempre pronto, sempre disposto, sempre, né, como que eu falo, a bala na agulha, né? Para nos trazer aí o melhor de Deus. Então, eu já vou passar a palavra aí para o senhor, tá? Fique à vontade e está contigo aí. Aqui o microfone, que bom estar com vocês mais uma vez, né? Fico feliz sempre em poder participar. Eu gosto de falar. A Suelen e o Alexandre. O Alexandre está aí? O Alexandre teve que sair para resolver uns probleminhas que aconteceram aqui, mas ele falou: amor, me inicia, que daqui a pouco eu Pronto. chego. Ele Isso aí. é Chias, né? Mas ele agora chega aqui. Tá bom. E parece que você tá rouquinha, hein, Suelen? Esse tempinho aí. Aham. Mas que bom, queridos, né? Vamos aproveitar o nosso tempo. Eu acabo que muitas vezes eu falo muito, né? Então eu vou tentar resumir, porque pela internet a gente não pode ficar falando tanto quanto a gente fala no púlpito. Às vezes sempre tem alguma coisa para a gente fazer e atrapalha. Mas vamos lá. O tema proposto hoje é casais tementes ao Senhor. Uma proposta maravilhosa, a ideia é muito boa e tudo só vai funcionar por aí. Não tem outro caminho para dar certo na vida senão temer ao Senhor, tanto no casamento quanto no trabalho, qualquer área da existência humana, é só debaixo do temor do Senhor mesmo para dar certo, né? O texto bíblico, o primeiro texto bíblico que a gente já, só para lembrar, que fala sobre isso, que está em Provérbios 9, 10, que fala o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas é interessante que tem mais coisa. Abre sua Bíblia aí, vamos ler, né? Mais um pouquinho. Não só esse verso que é tão conhecido, mas o texto fala que ah, ele fala assim: ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Olha o que vem depois. A sabedoria multiplica seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Então, é muito legal essa ideia, né? E é importante também entender que há consequências em tudo que a gente faz na existência nossa, há consequências. Se eu faço aquilo que é bom, eu vou ter resultado positivo. Se eu faço aquilo que não é bom, eu vou ter resultado negativo. Então, a ideia, né, até o princípio da semeadura, você vai colher aquilo que você planta. Então, é muito importante a gente entender que na vida, e agora, especificamente no casamento, o temor ao Senhor é o princípio. Então, a base de tudo na nossa vida conjugal vai ser a partir daí, do temor ao Senhor. Tem um outro texto que eu separei, que é Salmo 128, ele também é muito importante para nós.
O primeiro versículo fala assim, ó, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Mas quando eu ia ler só o primeiro versículo, mas quando você lê o texto todo, Salmo 128, você vai ver como é interessante os benefícios que existem de quem entende que é importante temer ao Senhor. O Salmo diz assim, ó, como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Amém? A ideia para a gente começar é começar falando que existem muitos benefícios quando a gente entende que temer ao Senhor é o caminho que eu preciso tomar. E são muitos os benefícios, tanto do ponto de vista financeiro, dos seus rendimentos, ah, você ganha mais, os seus filhos, os seus filhos têm mais força, os filhos eles têm uma direção melhor na vida. Você vai observar que dentro da sua casa é uma casa feliz, é uma casa alegre, é uma casa em que vocês vivem em harmonia, o marido e a mulher vivem em harmonia, os filhos são reflexo da harmonia que existe entre o marido e a mulher. Então a gente percebe que há muitos benefícios, né? A prosperidade, a ideia do ganho financeiro, os filhos recebem mais força, direção, organização, afeição e vida longa. É interessante isso. Aqui em casa eu brinco assim, a gente começa a brincar, né? Eu tenho 56 anos. Aí eu falo assim, eu vou viver até os 114, então eu não cheguei nem quase na metade da minha vida ainda. Tem muita bola para frente ainda, né? Apesar de que a Bíblia fala que a gente vive até os 70 anos e depois disso é canseira, né, e enfado, mas a minha mãe, ela tem 76 anos e pensa uma pessoa que está pronta para trabalhar, está 100%. Minha avózinha viveu até os 94 anos de idade, fisicamente perfeita, ela faleceu por conta de Alzheimer, né? Foi a mente mesmo que foi diminuindo, mas o corpo estava saudável, perfeito. Então, são resultados, eu estou falando isso porque minha avó é foi uma mulher temente a Deus, minha mãe é uma mulher muito temente a Deus, e eu entendo que esse é o caminho que nós precisamos seguir, temer, temer ao Senhor. É, é claro que isso não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa fácil. Fala assim, pastor, que legal, não, que bom. Aí, de repente, você pode perguntar assim, mas lá em casa tem tanto problema, não dou certo com meu marido. Financeiramente, as coisas não acontecem, né? A gente não tem dinheiro, a gente não consegue comprar o que quer, a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Os meus filhos estão desandando, a vida está desandando. Mas o que está acontecendo? Aí, uma vez, se o Alexandre estivesse aí, acho que ele ia ser o primeiro a falar, né? Mas a Sueli pode confirmar numa palavra que a gente deu na igreja, na Parque Ateneu, a respeito de prioridades da vida. E eu estou lembrando disso porque isso é importante na ideia de temer ao Senhor. Quando a gente fala de prioridades na vida, a gente entende aquilo que Deus estabeleceu. Temer ao Senhor é cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Então, Deus estabeleceu coisas importantes, prioridades. O que significa isso? Você não pode deixar de fazer. Então, é prioritário. Não pode deixar de fazer. E outra coisa, antes de eu falar quais são, é a ordem. Existe uma ordem, o que é primeiro, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. Então, as prioridades para a vida que Deus estabeleceu, primeiro foi Ele mesmo, Deus.
né? Eu sou Deus, não terá outros deuses. Então eu preciso olhar para Deus e falar assim, é Deus e pronto, Deus é o meu Deus, não tem outro. Eu amo, eu adoro, eu gosto, eu converso, eu choro, eu busco, eu dependo, a hora que eu preciso, que eu não tenho, às vezes, solução, para Deus, e agora como é que resolve? Então, assim, Deus ele precisa estar no lugar dele, ele é o primeiro. Faz sentido? Né? De repente, assim, eu sou cristão, se aqui todo mundo é cristão, vai entender isso tranquilamente. Mas, na verdade, você acaba não colocando. O Alexandre chegou aí, ele vai concordar com o que eu estou falando aí. Né? Então, Deus ele vem primeiro, ele é o primeiro. Depois que Deus estabeleceu todas as coisas, ele falou assim: agora eu vou estabelecer a família. E Deus estabeleceu a família. Primeiro o casamento, homem e mulher, depois vieram os filhos, né? Crescer e multiplicar. E Deus estabelece, então, a família como a segunda prioridade na vida. O que, que significa isso? Não é bom ficar sozinho. Existem os casos de pessoas que não conseguem ficar casadas, existem os casos de pessoas que preferem viver solteiras, são exceções. O apóstolo Paulo fala disso e fala que está tranquilo, não tem problema. Mas, de modo geral, o, a, criar, montar, estabelecer uma família é uma prioridade estabelecida por Deus. Aí depois dessa prioridade vem o trabalho. Então, muitas pessoas falam assim: Deus colocou o trabalho na vida do homem como um castigo. Eu falo, não, você está enganado. Está completamente enganado. A terceira prioridade que Deus estabeleceu foi o trabalho. Ele falou assim: eu criei toda a terra, está tudo aqui criado, agora é responsabilidade sua. Você vai dominar sobre os peixes do mar, você vai dar nome para todo mundo, você vai organizar tudo que está aí. Então, Deus deu a terra para o homem administrar. E administrar não é coisa fácil, não. É, Alexandre? É, trabalha em banco com muita gente debaixo da sua responsabilidade, então não é fácil, não. Quem é líder sabe que não é fácil, não. Você administrar a sua casa, administrar a sua família, prover os recursos, não é fácil, não. Mas é algo que Deus estabeleceu. Então, Deus não quer uma pessoa que fique em casa, sentada ali no sofá, assistindo televisão, apertando o botãozinho para cima e para baixo, né, sem fazer nada, o dia inteiro. Falei, não, isso não está certo. Deus não estabeleceu isso. Então nós temos que trabalhar, faz parte daquilo que Deus criou. E aí, depois de muito tempo, aí quando Jesus veio e tudo mais, Deus estabeleceu a igreja que nós temos hoje. Então a igreja também ela é prioridade. Eu não posso falar assim, eu vou cultuar aqui em casa e está tudo bem. Você pode? Pode. Eu vou adorar a Deus? Vou. Mas não é por aí. Porque Deus quer que a gente viva em comunidade. Jesus estabeleceu a igreja para que a gente viva em comunidade. Então você fala assim, pastor, então e aí, como é que faz? Então, temer a Deus é você cumprir, e agora eu coloquei aqui de modo geral. Se a gente for entrar em cada detalhe, vamos ficar aqui o resto da vida. Né? Mas, de modo geral, o que é temer a Deus? Ter Deus em primeiro lugar, cuidar da minha família, trabalhar e participar da missão em uma igreja. Não é isso? E são prioridades que Deus estabeleceu. Então, isso aí faz parte do temor ao Senhor. Aí agora, isso aqui eu estou fazendo só uma introdução, tá, gente? Aí agora, a gente vai falar de família, que é uma das prioridades. Então, eu vou temer a Deus adorando a Deus, eu vou temer a Deus cuidando da minha família, eu vou temer a Deus trabalhando, eu vou temer a Deus participando de uma comunidade cristã, de uma igreja. Perfeito? Mas quando a gente entra dentro da família, a gente precisa começar pelo casamento. Há muito erro, ainda mais hoje em dia, a respeito de casamento.
Então, quando a gente fala de casamento, a gente fala do texto bíblico, quando Deus estabeleceu o casamento. Jesus depois repetiu esse texto, Paulo depois colocou ele de novo. Então, Deus falou assim: olha, deixará o homem a sua casa, ou a casa de seus pais, uniciar a sua esposa, e então vocês serão um. Essa é a ideia de casamento. Então, hoje em dia, essa ideia está invertida. Primeiro, as pessoas querem se tornar um, para depois elas pensarem se vão ter unidade na vida, para depois casar. Né? O casamento oficial lá na igreja ou no cartório é a última etapa. A primeira etapa é a última que Deus estabeleceu. Hoje em dia, as pessoas têm feito. Né? Então, quando lá no texto bíblico fala tornar-se-ão um, está falando assim, e aí agora eles podem ter relações sexuais. No original, lá no hebraico, quando fala assim, deixará o homem a sua casa, a casa de seus pais, unir-se-á a sua esposa, e aí então eles serão uma só carne, essa palavra, uma só carne, significa terão relações sexuais. Então, hoje em dia, as pessoas primeiro querem ter relações sexuais, para depois pensar na vida, e aí é unir-se-á. O que é unir? A unidade, que é o que eu quero falar hoje, na verdade. Então, eles estabelecem a ideia de unidade, ou seja, qual é o norte da nossa caminhada, para depois, então, falar, agora vamos casar. Não foi assim que Deus fez. Então, quando você vai por esse caminho, você já não está temendo ao Senhor. Quando você entra por esse caminho, você inverteu aquilo que Deus estabeleceu. E a gente precisa pensar bastante nisso. Qual é o caminho? Eu estou dizendo isso, de repente, aqui quase todo mundo, talvez todos, são casados, mas com certeza a grande maioria aqui tem filhos. Como é que nós estamos educando nossos filhos? Nós estamos contribuindo com essa ideia inversa daquilo que Deus estabeleceu? Ou nós estamos educando nossos filhos, falando para eles, ó, primeiro vocês vão conhecer um ao outro, depois vocês vão se casar, depois vocês vão montar aí a sua vida, e depois vocês vão ter relações sexuais. Percebem? Então aí a gente começa a ter a ideia. Até isso é família. Mas quando eu falo de temer ao Senhor, eu preciso olhar para minha esposa, a esposa precisa olhar para mim. Como família, temer ao Senhor enquanto casal, isso não acontece sozinho. Isso só pode acontecer com os dois. Porque se for um sozinho, fica parecendo aquela imagem de uma pessoa que está com uma corrente no pé e uma âncora na ponta, e você fica tentando nadar carregando aquela âncora. O que acontece? Você não vai para frente. Ou quando vai para frente, vai com muito esforço. Ou quando consegue alcançar alguma coisa, sua vida já está acabando, já está no fim. Você não consegue aproveitar, que é o que está falando em Salmos. Né? O que diz o texto que nós lemos aqui em Salmos? Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Desfrutará o fruto do seu trabalho. Ele trabalha, trabalha, e não consegue ver o resultado, não consegue ver o fruto. Sua esposa é como uma videira frutífera, ou seja, sua esposa vai ter muitos filhos. E os filhos, eles serão abençoados, e vocês prosperarão, e vocês terão muitos anos de vida para aproveitar a família, vocês vão aproveitar seus netos. Hoje em dia está difícil a gente ver os netos. Né? Às vezes as pessoas elas morrem antes de ver a família realmente acontecer. Então, essas bênçãos, elas acontecem para aquelas pessoas que temem ao Senhor. E aí, temer ao Senhor como casal, eu só consigo enxergar uma única coisa. É quando você olha para esse texto de Gênesis 2, 24, que nós lemos, que fala unir-se
apreciar a sua mulher. Vocês têm ideia do que significa essa palavra? É uma palavra muito forte, né? Muito forte. Unidade. É uma palavra muito forte. E é um dos pontos mais difíceis no casamento. É um dos pontos mais difíceis. Porque quando a gente entende que é preciso unidade, você precisa partir do princípio que são duas pessoas. Não é uma pessoa só. São duas pessoas. Se ela tem filhos, são duas pessoas mais seus filhos. Mas a responsabilidade da família não está sobre os filhos, a responsabilidade da família está sobre os pais. Então, os pais é que tem que criar uma condição da família avançar. E aí, estes pais, criando essa condição, os filhos vão ter força. Se os filhos têm força, eles crescem com o rumo, eles crescem sabendo o que quer da vida, eles crescem com propósito, eles crescem como pessoas que vão dar resultado, eles crescem, conseguem ter bons casamentos, conseguem ter bons trabalhos, eles crescem e eles serão tementes a Deus também. Por que isso acontece? Porque os pais são tementes a Deus. E aí não é um só, é os dois. Porque se um dos dois não forem tementes a Deus, esse que não é temente funciona como uma âncora. Então, o outro que é temente a Deus, fala assim, então o outro vai avançar. Não, não vai. Não vai. Mesmo que tenha uma só pessoa temente a Deus num casamento, a família ela não prospera, ela não tem felicidade, ela não consegue alcançar os benefícios de quem teme ao Senhor, se os dois não temerem ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus é contra o que a gente chama de casamento desigual. O que é casamento desigual? Julgo, né? Desigual. O que é isso? Pessoas com dois julgos. Um julgo é o comando. Uma pessoa tem um julgo que é Deus e a outra pessoa tem um julgo que é o mundo. Então, isso é um julgo desigual. O que, que vai acontecer? Não há prosperidade nesse casamento. É um casamento que vai viver sempre com muita luta, com muita dificuldade. Podem conseguir algumas coisas, podem alcançar algumas coisas, mas essa palavra de Salmos aqui, com muita dificuldade, vai acontecer. Que diz como é feliz aquele que teme ao Senhor. Então, é importante que o casal ele se ajuste. É importante que o casal entenda essa ideia de unidade. A gente precisa compreender a unidade. É interessante um texto que Jesus disse em Mateus. Eu estou disparado hoje, acho que eu estou elétrico hoje, né? Não estou dando tempo para vocês pensarem direitinho. Né? Mas, olha só, uma ideia que Jesus coloca sobre unidade que é muito forte. Que é muito forte. Jesus diz assim em Mateus 18, 19 e 20, ele fala: ainda vos digo mais, se dois de vocês na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Vocês já pensaram nisso? Se os dois concordam, quem é que faz acontecer? Deus faz acontecer. Se os dois estão unidos na mesma ideia, no mesmo pedido, no mesmo objetivo, Deus vai e faz acontecer. Eu fico olhando para time de futebol quando vai para o estádio. Aí aqui em Goiás, né? Vamos lá. Como que é, Alexandre? Me ajuda aí. Goiás e quem que está hoje aí? Eu sou desligado Goiás mais. e Vila, né? Goiás e Vila, vamos lá. Goiás e Vila. Aí eu pergunto para vocês, tem cristão que torce para o Goiás? Tem.
Tem cristão que torce por Vila? Com certeza. Olha o casal aí, ó. Entendeu? Goiás e Vila. Aí você fala assim, jogo final, Goiás e Vila. Um casal, né? Igual os dois levantaram a mão aí. Aí os dois vão orar. Deus dá vitória pro Goiás. Deus dá vitória pro Vila. Uai. Quem é que Deus vai atender? Então há um impedimento. Entenderam? Quando o casal não concorda, Deus não age. É só isso. Quando o casal ele não está ali ó, unido, por isso que o texto, Deus é fantástico, ó, deixará o homem a casa de seus pais, unir-se-á a sua esposa. Eles vão viver em unidade. Então Jesus vai falar assim, se vocês estiverem em unidade, pode pedir que Deus vai dar. Pede que Deus vai responder. Meu pai lá, ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Então, a gente entende que isso é muito importante. Aí, o contrário, né? Se há falta de unidade, cria-se um impedimento para a ação de Deus na vida do casal. Deus não vai fazer. Né? O marido quer morar na cidade A mulher quer morar na cidade B. E agora? A quem que Deus vai atender? Não vai atender nenhum nem outro. Né? O marido quer comprar um carro vermelho, a mulher quer comprar um carro preto. Deus, nós queremos um carro. Eu quero um preto, eu quero um vermelho. E agora? O que aconteceu? Não vai ter. Deus não vai dar. Então, a ideia para a gente avançar, que os Salmos falou e que Provérbios fala, é que a gente precisa entender o poder que existe quando o casal que teme ao Senhor vive em unidade. Há muito, muito poder nisso. Né? A 1 Pedro 3,7 diz assim, igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Essa aqui é uma palavra para os maridos, na ideia de unidade. Então, quando o marido desonra a mulher, quando o marido agride a mulher, quando o marido não permite que a mulher tenha vez no casamento, o que é que Deus faz? O que esse texto diz? Ele fala que Deus impede as vossas orações. Deus impede as vossas orações. É interessante essa ideia, porque muitas vezes a gente, né, os maridos, eles como sendo, e aí Deus estabeleceu isso também, né, o cabeça da família, ou seja, aquele que dá a direção, aquele. Assim, isso é verdade, não é porque eu sou homem, não, mas o marido tem a última palavra. Preste bem atenção nisso. O marido, dentro da casa, ele precisa ter a última palavra. As mulheres não gostam disso. Mas isso não significa que o marido vai ser autoritário, o marido vai mandar, que o marido vai fazer aquilo que ele quer. Isso não significa que a mulher vai ser tratada de qualquer maneira. O texto que nós falamos diz que o marido tem que tratar a mulher com honra. A mulher tem um lugar dela, ela é a companheira, ela está do lado. Ele não vive sozinho, ele não toma decisão sozinho. Ele precisa aprender a tomar a decisão junto com ela. Por isso tem aí o outro princípio, que é o acordo. O casal, para eles estarem unidos no mesmo propósito, agora eles têm que aprender a fazer acordos. Se a gente não aprender a fazer acordo, não vai dar certo. De repente o marido fala assim, a Elisângela levantou a mão, né? Quer falar aí, Elisângela? Pode falar. E quando você conhece uma pessoa, que essa pessoa
tem um patamar grande na igreja, a linha de frente, e depois ele se transforma em um monstro, né? E tudo aquilo que ele prega, ele não verba, né? Na igreja ele é uma bênção, dentro de casa ele é um monstro. E aí? Isso acontece demais, viu, Lisésio? Acontece demais, mas é justamente isso que eu estou falando. Ah, não, infelizmente, não vai haver prosperidade na casa. Infelizmente, a casa não vai andar. Se a pessoa prega uma coisa e vive outra, ele não está temendo a Deus. É o que eu disse, a pessoa que funciona como uma âncora. Ele impede que a família avance. Agora, para a gente avançar, né, eu não vou poder responder todo mundo agora, que no final eu respondo, tá bom? Para a gente avançar. Para você viver com o seu cônjuge, marido, mulher, mulher, marido, você precisa entender o primeiro princípio, que é o princípio da unidade. E o princípio da unidade ele só vai funcionar se a gente entender o princípio do acordo. Porque só há unidade se houver acordo. Não tem como você ter unidade sem acordo. E aí, Amós 3:3 vai dizer assim: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós precisamos aprender a, a, a fazer acordo com isso. Nós precisamos aprender a fazer acordo. Aqui em casa eu tento, é difícil, acordo não é um negócio fácil, não. Né? Porque aí é a minha vontade e a vontade dela. Né? A minha vontade, de repente, eu que sou o cabeça da casa, faço, não, vai, é do que o jeito que eu quero e ponto final. Né? Não vai para frente. É isso que é ponto. Aí ela empina a carroça. O que aconteceu? A âncora foi estabelecida. Se a âncora for estabelecida, o que é que Deus faz? Não faz. Não avança. Não tem resultado. Então não adianta. Temer ao Senhor é aprender a viver em unidade. Viver em unidade é aprender a fazer acordo. Eu preciso aprender a fazer acordo. Há um texto de Efésios que diz assim: ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pensa, o que significa isso? Eu posso ficar irado com meu marido, a mulher, né? Pode? Pode. O marido pode ficar irado com a mulher? É pecado? Não, não é pecado, não. Pode. Isso é humano. O que não pode é isso perpetuar. O que não pode é isso continuar. Você precisa entrar num acordo. Ambos os lados precisam ceder de alguma maneira. Tem um texto de Tiago 3,16 que diz assim: ah, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vocês entenderam isso? Aonde há espírito faccioso. O que é espírito ou sentimento faccioso? O que é uma facção? É uma parte. Facção é um pedaço. O que é o espírito faccioso? É quando eu quero que esse meu pedaço prevaleça. É quando eu quero que o meu pensamento é o que vai ser ouvido. É quando eu quero que o meu comando é o comando que vai prevalecer. Essa é a ideia. E o que a gente entende aqui é que isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem um texto, eu tinha colocado ele aqui, mas eu não estou achando, mas eu lembro de cabeça. Achei. Gênesis 11, 6 e 7. É interessante demais isso aqui, para a gente entender o poder da unidade. É muito interessante. O texto fala
que Deus resolveu descer na terra e ver o que os homens estavam fazendo. Os homens, o povo, né? Estabelecido por Deus, lá no começo mesmo, na Torre de Babel. O povo resolveu subir ao céu e ir até Deus. Então, vamos até Deus. O que eles vão fazer? Uma grande torre. E eles entraram em acordo e todo mundo começou a trabalhar. E começaram a fabricar tijolos. Não existia tijolos, era só pedras. Eles começaram a fabricar tijolos, começaram a fabricar liga para os tijolos funcionarem. Eles se organizaram, criaram equipes e eles foram construindo. E o texto, olha que interessante, Gênesis 11, 6 e 7. Depois você pode ler isso com calma. Fala assim, ó, o que Deus disse? Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para que tudo que eles intentarem fazer. Desçamos, confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a língua do outro. Vocês perceberam esse texto? Deus viu que se ele não colocasse, Deus é que colocou confusão no meio deles. Porque se Deus permitisse que eles continuassem unidos do jeito que eles estavam, eles iam chegar no céu. Eles iam dominar o próprio céu. Deus falou assim, não vai ter limite para eles. Eles vão fazer tudo o que der na cabeça. Então vamos descer lá e vamos confundir as suas línguas. Foi onde houve a Babel, né? A confusão. Deus estabeleceu a confusão porque eles estavam fazendo algo contrário àquilo que Deus queria. Deus não queria que eles subissem ao céu por conta própria. Deus queria que eles chegassem aos céus através dele mesmo. Deus não fechou a porta dos céus. Deus criou uma nova caminhada para a humanidade descobrir qual é o caminho. E isso vai acontecer tempos depois com Jesus. Né? O caminho, a verdade e a vida que ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Pois bem, a gente percebe que se um casal aprender sobre a unidade, é um casal que vai avançar demais. Se um casal aprender que na unidade tem poder, eles vão entender que este é o caminho para que a sua família cresça, avance. E se esse casal que entendeu que essa unidade é muito importante e que ele pode, o casal, pedir qualquer coisa para Deus e Deus vai atender, então o casal ele vai fazer o quê? Ele vai aprender a fazer acordo um com o outro. Ele vai entender que fazendo acordo as coisas vão dar certo na vida deles. Que eles vão levar a sua família a cumprir os 5 propósitos da vida. E aí não é só um decidir. E aí o último texto que eu quero ler para vocês, que fala o momento em que Deus fala assim, ó, ouve Sara, tua mulher, em tudo o que ela disser. Ou seja, dê ouvido ao seu companheiro, à sua companheira. Dê ouvido à sua companheira. Ouça aquilo que ela está dizendo, né? Mesmo que ele tenha que dar a última palavra. Mas o que a gente entende aqui, para fechar, né? Que já estou dando quase uma hora aqui, hein? Meu Deus! O que a gente entende aqui, né, para fechar, é que a família que quer viver, que quer ter os benefícios, né, estabelecidos por Deus, felicidade, alegria, prosperidade, vida longa, longevidade, todos esses benefícios que Deus estabeleceu, ela precisa aprender
a viver dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, a igreja em quarto lugar. Esses 4 princípios eles são muito importantes para nós. E dentro da família, se a gente quer uma família que viva os princípios de Deus, esses que eu acabei de falar, na verdade, eu preciso entender o poder da unidade. Eu e a minha esposa, juntos, nós dois vamos temer ao Senhor. Nós dois vamos caminhar no caminho do Senhor. E aí a gente vai aprender a fazer acordo. E a gente vai aprender a decidir junto. E aí a gente vai aprender um a ouvir o outro. Mesmo que eu fique com raiva, eu vou dar um tempo, mas depois eu volto, converso e faço o acordo. Quando a gente aprende a fazer acordo, a gente fortalece a unidade e Deus, então, vai fazer aquilo que é necessário para essa família ser feliz e próspera, em nome de Jesus. Amém? Desculpe ter passado o tempo, né? Agora que eu vi que eu falei mais de meia hora. Suelen, é contigo. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém, pastor Jaelson. Obrigado pela palavra, né? Palavra abençoada aí, né? Para todos nós essa noite. Eu estava observando aqui casa cheia, né? Só eu contei aqui pessoas que entram, saem, tudo. Eu ter dado aí mais ou menos umas 35 conexões, né? Então assim, né, pastor? Mais cerca de 50 pessoas, pelo menos. Que benção, né? Que benção. Te ouvindo, né? Então, graças a Deus aí, Deus tem honrado, né, esse trabalho. Amém. E assim, né, pastor, agora a gente vai abrir para as perguntas, mas eu queria já fazer uma pergunta para o senhor, né, eu acho que alguém pode ter alguma dúvida em relação a isso, né, eu já perguntei antes, mas eu acredito que vai auxiliar, né. O que acontece quando a pessoa não obedece essa ordem? Por exemplo, às vezes ela pega ali e coloca o trabalho à frente da família, ou coloca a igreja à frente do trabalho, né? Enfim, não, na sequência é Deus, família, trabalho e igreja. Eu coloquei a igreja na frente do trabalho, ou inverti a ordem. O que geralmente ocorre, pastor? É assim, ó. A ordem é um princípio. E é um princípio extremamente importante. Vou dar um exemplo menor. Você tem 4 filhos, vamos supor, eu tenho, né? Eu tenho 4 filhos. Então, eu tenho a minha primeira filha, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. É uma ordem. Então, eu não tenho como ter mais, tá? Eu já fui operado, não tem jeito. Mas 4 filhos, eu tenho uma ordem. Então, agora, eu tenho a minha mais velha tem 16 e o meu mais novo tem 9 anos. Aí eu compro um PlayStation, um jogo. E um deles tem que liderar. Porque se a gente pôr o PlayStation lá na sala e deixar por conta, vai virar uma confusão só. Não é assim? Aí eu vou e falo assim. Aí o mais novo, só dá para jogar 2 pessoas de cada vez, só tem 2 controles. Aí fala assim: vamos deixar o mais novo começa a dar birra, começa a chorar e começa. Não é assim? O mais novo sempre quer ser o primeiro. E aí você fala assim: eu não aguento o show desse menino, não, deixa o caçula jogar primeiro. Aí o outro caçula fala assim, o segundo, né? Não, então é eu também. Aí joga os 2 mais novos na frente. O que acontece com os mais velhos? O que é gerar dentro deles? Né? Raiva, injustiça, sentimento de injustiça. Ama mais eles do que eu. Você começa a ter uma série de problemas no relacionamento. Então, por que esses problemas acontecem? Esses problemas acontecem porque a ordem foi quebrada, ela foi trocada, ela foi invertida. Toda vez que a ordem foi invertida, dá problema. Não tem jeito.
Por isso, quando a gente estabelece, aí você explica para meus filhos aqui em casa, é assim, olha, primeiro, quem chegou primeiro. Essa é a ordem, né? Então, quem chegou primeiro é o mais velho. Então, a mais velha, no caso, Maria Clara, você é primeiro. Quem chegou segundo? A Rafaela, ela tem 13 anos, ela chegou segundo. Quem vai jogar primeiro? Maria Clara e Rafaela. Ah, pai, olha a ordem. Tá bom, aí eles vão entender. Eles não vão ficar com raiva, eles não vão ficar frustrados, eles não vão ficar com um sentimento de injustiça. Porque é um princípio. Eles entendem isso. Quando a gente parte para Deus, você fala assim, quem é que veio primeiro? Hã? Pega a Bíblia lá, quem é que está em primeiro? Deus. Deus está em primeiro, ele é o primeiro. Inclusive nos mandamentos, o primeiro mandamento fala o quê? Que Deus seja o primeiro das suas vidas. Quando a gente vê lá nas leis de Moisés, ele fala assim, olha, o primeiro filho tem prioridade. O que gerou na vida de Esaú e Jacó? Qual foi o problema? Quebrou a ordem. A bênção que foi para Jacó deveria ter ido para quem? Para Esaú. Esaú não vendeu a bênção. Esaú vendeu o direito de primogenitura. Agora a bênção vai para o primeiro. Então o primeiro foi quem? Foi Esaú. E por isso ele se irou. E por isso ele ficou querendo matar o outro e o outro teve que fugir. Então o princípio da ordem é muito importante na vida. A gente precisa entender isso. E aí, então, o que é que Deus estabeleceu primeiro? Ele mesmo. O que é que Deus estabeleceu em segundo lugar? O homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem Deus estabeleceu em terceiro lugar? A mulher. E depois veio os filhos. Então, por isso, o homem é o cabeça, a mulher é a companheira e os filhos estão ali, ó, cumprindo aquilo que o pai e a mãe determinam. Ordem. Aí a família. Agora, para manter a família, como que a família vai sobreviver? A família sobrevive com o fruto do trabalho. E aí tem que trabalhar. E aí depois, como é que a família de Deus vai passar a existir na terra? É através da igreja. Por isso Jesus estabeleceu a igreja. Quando você inverte a ordem, dá problema. Dá problema. Não dá certo. Dá confusão. Então, eu preciso aprender essa ideia, né? Então, Deus, temor ao Senhor. Qual é o temor a Deus? Seguir o seu caminho. O que é que Deus estabeleceu? Ele mesmo, família, trabalho, igreja. São prioridades. Eu tenho que executar. Temer a Deus é isso. Fazer o que eu tenho que fazer. Agora, dentro da ordem. Respondi, Alexandre? Demais. E Amém. o sustento da igreja, né, vem do trabalho também, né? Vem do trabalho, não tem jeito. Tá tudo ali, ó. Linkado. Linkado no outro. Não tem como fugir disso. Cleide, pode fazer sua pergunta, amada. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Oi, Eu amo amém. ouvi-lo, eu amo ouvir esse assunto, porque eu sempre me questionei porque eu digo, Jesus, porque eu não tive sorte no casamento. Porque fulano vive bem e eu não vivia bem. Mas para honra e agora do nome de Jesus, eu fiquei nos pés de Jesus, fiquei nos pés buscando o Senhor resposta. E louvado seja Deus que Ele me sustentou, me segurou. Amém. E eu aprendi, eu tenho assim, aprendido muito, né? E um dos versículos foi aquele: a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com a própria mão. E esse versículo eu fiquei, como é que a mulher sábia? Como é que a mulher tola? E através dele, Jesus foi trabalhando. E eu louvo a Deus. E eu assim, antes de eu conhecer Jesus, antes desse processo, né?
assim, eu ficava sem entender por que que meu marido, a gente não se entendia. A gente não se entendia. Ele fazia uma coisa, eu fazia outra, ele queria uma coisa, a gente nunca concordava. Aí depois foi que eu comecei a entender essas questões dos princípios, né? De que ele tinha que ser submisso a ele, né? Sim. Aí fui aprendendo, ainda aprendo. Louvado seja Deus, que Amém, irmã. ultimamente a gente está assim, chegando eu estou vendo assim, a gente concordando, sabe? E aí as Depois de coisas melhoram. muitos anos de luta, depois de muitos anos de luta. Agora, Dentro. a gente não está concordando, prof, é na questão do dízimo. Ele odeia a igreja por causa do dízimo. Ele não concorda que a gente Uhum. que deu o dízimo. Aí eu sempre fiquei nessa dúvida. Se eu estou dando dízimo, eu estou discordando dele. Você está Certo. entendendo, pastor? Eu entendi, Aí eu eu estou até já entendendo. conversei com a Cátia sobre isso, porque é uma questão que traz contenda para mim e para ele. E Uhum. há mais de 15 anos que eu sou fiel no dízimo, entendeu? E de Eu repente entendi. eu deixar de dar, tá entendendo? É, Aí eu, eu entendi. A gente tem que entender os princípios, né? Primeiro, a gente precisa obedecer em primeiro lugar a quem? Ao marido ou a adeus, Deus? É a Deus. adeus. Então, a gente precisa entender que Deus abençoa. Outra coisa importante é que o dízimo ele traz resultados de prosperidade na vida de quem dizima. Então, a pessoa que entrega, devolve, né, uma parte, ele tem retorno. Deus abençoa a promessa de Deus sobre a vida de quem entrega o dízimo. A questão é que a irmã não pode dizimar com o dinheiro dele. Aí ele não vai concordar de jeito nenhum, porque aí tem que ser ele, né? Apesar, olha, é tão profundo esse negócio, porque apesar que o dinheiro não é dele, o dinheiro é dos dois, né? Então é difícil. A gente vai aprofundando e vai, né? A ideia é que não exista contas separadas, que a conta seja uma só. Mas o que Paulo orienta é que a mulher ela precisa orar ao Senhor e atender ao marido. Né? A mulher sábia ela vai ganhar o marido no testemunho e na oração. Deus é que vai fazer essa obra, a gente não consegue. Não. Ô, pastor, eu quero só destacar aqui um versículo que eu achei lindo, que foi em Gênesis 25, quando Isaac orou por Rebeca. E disse assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu achei tão lindo, tão lindo. Eu digo, meu Deus, o marido da gente tá orando por a gente, Deus ouve a oração do marido. Glória a Deus, é Ouve, glória a lindo, Deus. é É lindo, verdade. glória a Deus. Obrigado, irmã. Kátia, pode falar, vamos ser rapidinhos agora, gente. Adriana, seja bem-vinda. Seu áudio está fechado, Kátia. Eu fui entrar aqui no outro porque aquele lá tá falhando. Oi, gente. Oi, Casa de Jó. Estou muito feliz. Gente, se eu não participar na Casa de Jó, parece que eu não vim. É mais forte que eu. Bora lá, o encontro é para casais, mas eu, como solteira, eu aprendo demais, pastor. Muito obrigada. Só que eu estava reparando, gente, parece que o pastor está mais jovem, mais magro. Não sei o que está acontecendo, pastor. Não, é que eu fiz mais a barba hoje, eu quis ficar mais bonitinho para vocês. Eu contasse, em poucas palavras, como que o Senhor, quando solteiro, teve certeza que sua esposa era a sua Rebeca. Assim, eu acho que eu e a Ela, esse povo solteiro, assim, a gente gosta dessas histórias. Deixa Deus te usar aí, pastor. Olha, é difícil, viu? Primeiro que eu achei que eu não ia casar, né? Eu sempre me achei feinho, sempre fui muito tímido. Eu fui dar o meu primeiro beijo na boca de verdade, acho que eu tinha 19 ou 20 anos de idade já, né? Já demorou muito tempo. Aí depois eu fui para o seminário, aí a coisa desandou, né? Lá no seminário eu aprendi
eu descobri que eu não sou tão tímido e que as coisas iam funcionando. Eu tinha até fã-clube no seminário, cartazinho na porta, né? Fã-clube, eu amo Jaelson. É muito legal, tem fotos registradas, tem documentos, tudo isso, viu, irmão? O tempo passou da mentira, não, é isso mesmo. Então eu descobri que não é a beleza física, né? É como a gente conquista as pessoas. E a minha Rebeca, ela foi conquistada, ela foi pescada mesmo. Literalmente, a gente estava namorando, e eu gosto muito de pescar, a gente foi para um pesca e pague, e aí eu fui lançar o meu, né, o anzol lá, fisgou bem na orelha dela e passou lá. Ela foi fisgada, literalmente. Então, é muito legal quando eu conto isso, né? A sorte dela é que, como ela era um pesca e pague, e na verdade pesca esportiva, você tem que soltar o peixe, eu usava o anzol ecológico, né? Anzol sem fisga. E aí saiu facinho, né? Porque se tivesse fisga, aí tinha que ter ido no hospital. Mas assim, Deus foi tratando a gente. Eu conheci minha esposa ah, fora da igreja, ela não era cristã, através de outras pessoas, né? E aí foi um processo. Eu discipulei minha esposa, foi eu que batizei minha esposa, a gente caminhou junto, e depois nós nos casamos, e já dentro no caminho dentro da igreja, né? Há uns 16 anos atrás, né? Mas, assim, Deus vai mostrando para a gente. É difícil acertar. Eu descobri, eu não posso comprovar, mas existe um princípio que rege os encontros, que a gente não casa com quem a gente quer. Você precisa entender isso. Você não casa com quem você quer. Você casa com uma pessoa que vai ajustar você, que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Vai falar, que bom, pastor, que beleza. Não, não é bem assim, não. Né? É porque você só vai se tornar uma pessoa melhor se alguém pisar nos seus defeitos para que você pare de errar. E isso dói muito. E isso dá muito problema. Isso dá muita confusão, dá muita briga, dá muito desentendimento. Até que você vai se ajustando. E quem lima de verdade para você se encaixar direitinho é quando vê os filhos. Mas para entender isso, Amém. Na hora que você falou assim, lá tinha que soltar o peixe, pensei, ele soltou a mulher. Não, a gente não solta o peixe de volta na água, a gente solta o peixe dentro do bornal. Amém. Vamos encerrar com a pergunta da Ana Luísa, tá? E depois a Tá gente bom. volta aqui. Vai lá, Ana Luísa. Boa noite, a paz do Senhor para Pai, todos. Senhor, Pastor, eu irmã. queria que o senhor falasse a respeito de submissão, que hoje em dia, assim, Submissão? Aham. submissão, que É hoje em um dia as tema. mulheres, sei, É muito complicado submissão, mesmo. hum, Vamos a lá. respeito, sei, Isso é um tema. Vou tentar, né, diminuir bastante aqui. Primeiro, o princípio da ordem. Quem é que Deus criou primeiro, o homem ou a mulher? O homem. Né? Aí Deus depois criou a mulher e colocou a mulher como companheira e não como um nível abaixo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, a mulher não está debaixo do homem. Aí a gente precisa entender agora a palavra submissão. A palavra submissão significa debaixo da mesma missão. Essa é a ideia. Então, a família ela tem uma missão. A missão é levar a vida para frente. O casal se estabelecer na unidade, que foi toda essa palavra que a gente apresentou hoje, né, para os irmãos, mas a ideia é estar debaixo da mesma missão. Qual é o problema que acontece hoje em dia? O que acontece é que, primeiro, as mulheres não querem ouvir. Ah, mas só as mulheres? Não. Os homens também não querem ouvir. Um não quer ouvir, o outro não quer ouvir. Ambos só querem falar, 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 falar.
Então, o que a gente entende é que, primeiro, nós precisamos aprender a ouvir. Qual é a sua ideia? A gente tem que aprender a argumentar. Aqui em casa, o negócio comigo aqui é complicado, é muito difícil. A Patrícia come um dobrado comigo, porque ela vem com uma ideia, então, para a ideia dela prevalecer, o que ela tem que fazer? Ela tem que me convencer. Ela tem que argumentar. Ela tem que dizer por que ela está pensando daquele jeito. Isso, a gente sofreu muito com isso. Porque eu sou muito crítico, assim, eu tenho a minha mente. Eu falo assim, você é pastor, então você entende da área de humanas, né? Eu falo, não, eu sou pastor, mas eu sou matemático. Eu sou da área de exatas. Então, os negócios, assim, para mim, eles são muito quadradinhos, muito, né? Você tem que... Por que isso aqui vai chegar aonde? O que vai acontecer depois? Como que vai chegar lá? Então, você tem que argumentar, a gente precisa aprender a argumentar. O grande problema é que, quando Deus estabelece, fala assim, que o marido, Deus dá uma autoridade. Então, a autoridade dentro da família, ela é dada ao marido. O marido é o cabeça. Ele não é o chefe, ele não é o que manda. A ideia não é de mandar. Não é essa a ideia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É lá no quartel, é lá no exército, na polícia, né? Em casa, não. Em casa, você tem que aprender a fazer acordo. Por isso que eu li o texto que Deus falou para Abraão ouvir Sara. Olha, deu um branco no texto. Né? Ouça todas as palavras que Sara lhe disser. Ou seja, escute a sua mulher. O homem precisa aprender a escutar a mulher. Ele não pode tomar a decisão sem ouvir a opinião da sua esposa. Ele precisa tomar uma decisão que a esposa esteja de acordo. Mesmo que ela não esteja de acordo, ela precisa argumentar. Mas aí ele também vai ter que argumentar. Ele vai ter que falar, olha, por isso, por isso, por isso. E aí, se chega não há consenso, aí é um problema. Aí o que o texto que nós lemos? Se duas pessoas entrarem de acordo, né? Se elas acordarem sobre qualquer coisa, Deus vai fazer acontecer. Aí você fala assim, não aconteceu, não deu certo. Por que não deu certo? Porque não houve acordo. Então o problema não é de Deus, o problema é de quem? O problema é do casal. O casal precisa aprender a fazer acordo, né? E a ideia da submissão qual é a missão que tem que ser executada? O que é que nós vamos fazer? Onde é que nós queremos chegar? Isso tem que ficar claro, porque aí a gente leva isso para as coisas pequenas de dentro de casa. Eu comprei um pão. Não, mas não queria pão, eu queria rosca. Né? Não sei se todo mundo conhece isso, né? Que a gente está falando de cidades diferentes, lugares diferentes, né? Pão de sal e pão doce. Pronto. Eu quero pão doce. Não, eu quero pão de sal. Não, isso aí é fácil. Então tá bom, eu compro pão de sal, você compra pão doce. Está resolvido o problema, não tem dificuldade nisso. Né? Mas tem assuntos, por exemplo, eu quero morar. Eu terminei um casamento, antes de conhecer a Patrícia, uma médica que morava em Belo Horizonte e eu morava em Goiânia. Eu era pastor em Goiânia. Eu acho que foi a primeira vez que eu pastoreei o Parque Ateneu. Eu era pastor em Goiânia e namorava com a Ana Quelita, que morava em Belo Horizonte. Um determinado momento, os pais da Ana Quelita, a gente estava pensando em casamento e tudo, e ela ia mudar para Goiânia, ela ia fazer São Branco agora, aquele curso que você faz depois, especialização, né? Residência. Ela ia fazer residência em Goiânia, mas ela já era concursada em Belo Horizonte. E aí os pais não concordaram. Falaram, não vai dar certo e tal. Aí eu fui em Belo Horizonte para a gente conversar e acertar, né? Aí ela falou, olha, meus pais não estão concordando. Aí ela falou assim para mim,
eu preciso que meus pais concordem. Eu falei, você tem razão, realmente eles têm que concordar. Aí ela falou assim, eu vou conversar com ele. Eu falei, não, esse assunto tem que ser nós dois. Nós dois vamos conversar com eles. Ah, eu não consigo. Se a gente não consegue se unir numa mesma coisa agora, enquanto a gente está casado, namorando, quando tiver casado vai ser pior. Vai ser muito pior. E aí, então, eu falei assim, desse jeito não dá certo. Se você, eu não quero conversar nós dois. Então, eu falei, então tá bom. Então, eu estou indo embora, estou voltando para Goiânia, e está acabado, e acabou. Simples assim. 3 anos de namoro, já com casamento encaminhado. Então, não funciona. Ele tem que aprender a estar debaixo da mesma missão, do mesmo propósito, do mesmo rumo, para dar certo. Senão, não dá certo. A Lorena tinha levantado a mão antes da Maria José. Lorena está aí? Ainda quer falar? Minha conexão caiu. Pode falar. Nossa, pastor. Boa noite a todos, a paz. Boa noite, como é difícil, né? Igual a Cleide falou, a gente sempre acha que o casamento é igual a grama do vizinho, é mais verde, né? Sempre que se anda nos caminhos e a gente quer comparar, né? E aí, quando o senhor fala de entrar conversar nessa unidade, o que a gente faz, assim, qual é o conselho, até mesmo, como a gente deveria abordar ou conversar com o esposo para que ele consiga ouvir, para que chegue nessa unidade? Como eu tenho que pedir a Deus? Qual oração eu tenho que fazer para que a gente consiga ajustar? Bom, primeira coisa, para dar certo, é que os dois têm que ser cristãos. Né? Então, se o marido não é cristão, aí você ora a Deus sozinho e pede para Deus primeiro convertê-lo. Ele precisa se converter. Senão não vai funcionar. Quando a gente fala de uma família temente a Deus, a gente fala de marido e mulher temente a Deus. Eu falei no começo, não adianta um só temer a Deus. O outro funciona como âncora. Né? A gente dá certo em todos os assuntos, mas quando você fala de dízimo, por exemplo, vai ter problema. Né? Ou seja, esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo é aprender os princípios que regem a vida, que foram aqueles 4 que eu coloquei. Deus, família, trabalho e igreja. Aí quando a gente entra para cada um deles, aí você começa a abrir o leque. Quando você entra dentro da família, você precisa aprender o princípio da unidade, que é esse assunto que eu trouxe hoje. Então, qual é a ideia? Os dois precisam começar a aprender a fazer acordos. Então, se ele não consegue fazer acordo, a irmã pode ir devagar. Vamos fazer acordos sobre coisas pequenas, coisas simples, para ver o que vai dar. E aí a irmã vai mostrando os resultados, porque vai dar certo. É bíblico, Deus vai abençoar. Né? Vamos concordar nesse negócio pequenininho aqui. Vai que ele concorda. E aí depois vocês executam. E aí a irmã, né, aprimora ali, põe tudo para esse negócio dar certo. Orando, debaixo de Deus, de joelho, né, oração. E aí você vai ver o resultado. Quando vê o resultado, aí você vai lembrar, lá quando Jesus fala assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. A gente pensa que quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe poder. Que poder? De curar isso e aquilo, de falar em línguas e não sei o quê. Não é isso. Poder é a obra de Deus sendo executada na sua vida. E aí você vai ter algo com o que falar. Você vai chegar para a pessoa e falar assim, aconteceu comigo. Você vai dar testemunho. O poder está no testemunho. Então, quando você fizer um acordo com seu marido sobre alguma coisa, vocês executam essa coisa. Quando der resultado, ou seja, aconteceu, isso é poder. E aí você dá testemunho. Você mostra, pede para ele dar testemunho. E aí as coisas começam a mudar. É uma caminhada, viu? É uma caminhada.
Eu teria que falar sobre um outro princípio, mas esse princípio é muito demorado. É o princípio do dar e receber. Mas isso é, né? É outro, não dá para hoje, não. É muito conteúdo. Vai lá, Maria Essa José. pregação. Professor, só um- Maria José agora. Mas José está sem áudio, né? Oi, boa noite. Eu só queria me despedir e dizer que sua palavra foi muito boa, muito edificadora. É a primeira vez que eu participo de uma palestra de encontro de casais, entendeu? Então, para mim é muito gratificante. Vou levar por toda a vida, tá bom? Os seus ensinamentos, suas palavras. Que Deus continue lhe usando para tantos, tá bom? Amém. E você é uma bênção, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe, irmã. Amém. 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 Pastor, pelo horário aí, a gente vai Ok. encerrar. Esse foi o tema que mais deu conversa, hein? Que benção. Nós tivemos aqui, pastor, eu acho que foi um recorde, tá? Tirando a conferência, mas nas nossas contas aqui passaram de 60 pessoas, muita Que interação. benção, que benção. É uma bênção, né? E eu queria, assim, né, para encerrar, primeiro agradecer por sua vida, né, pela bênção de estar aqui conosco, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por possibilitar tudo. E sempre a gente pensa na questão da ordem, né? A ordem, quando se coloca Deus em primeiro lugar, aceitar também aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, né? Eu vou falar um pouco de ordem. Eu perdi minha mãe tem o quê? Não tem 30 dias. Verdade. Né? Mas ela foi vó, né? Ela foi bisavó, ela muito nova, né? Ela foi avó, então ela chegou a ser bisavó, né? E assim, teve uma família, eu estava vendo isso aqui, falei, então ela cumpriu a missão dela, né? E temeu a Deus. Acho que isso... Então, assim, a gente confiar no Senhor, a gente confiar também que o que Deus faz é perfeito, né? E mais, né, pastor? Assim, quando eu vejo essa questão, eu queria só colocar mais isso. Quando eu olho para Efésios aqui, lá no versículo 21, fala lá, né, esposas e maridos, né, sejam obedientes uns aos outros. E aí depois, lá no versículo 22, esposa, obedeça o seu marido. E aí você vai no versículo 25, marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, vamos lá, né, quem não escuta, não ama. É verdade. O amor é respeito, então, assim, a gente tem que respeitar a mulher, né? E a mulher tem que ouvir o marido, que é o cabeça. Quando isso está pacificado no lar, não tem divergência. As coisas acontecem da melhor forma. Lembrar a todos aí, né, que esse encontro ele acontece todos os meses, né? Todos os meses nós temos aqui a Casa de Jó. Pastor Jaelson é um dos mais ativos aqui, a gente sempre recorre a ele aí, pelo conhecimento, sabedoria, né, pela proximidade com Deus, assim, então as pessoas querem perguntar bastante, né, pastor? Então, é porque tem conteúdo, é porque vem de Deus, é porque de fato edifica. Então, a gente agradece a Deus por sua vida, né, e aproveito para reforçar o convite aí, que no próximo mês nós teremos aí, né, mais uma Casa de Jó, né, e logo, logo o pastor Jaelson está de volta, né? Eu já vi que o pastor Jaelson enche a casa, que ninguém quis a palavra do pastor Jaelson hoje, né? A pessoa já conhece. Glória a Deus, né? Deus te abençoe. Muito obrigado. Passar para a Sueli aqui. Vamos só agradecer a todos, saber que estamos todos aqui no único propósito, né? Que é estar em comunhão com Cristo. E pedir ao Senhor para encerrar com uma oração, pastor. Amém. Agradeço a cada um de vocês, né, por estarem aqui e terem paciência de me ouvir, que eu acabo falando demais, né? Mas é bênção, viu, gente? Não sou eu, não, é Deus que sempre dá orientação para a gente, né? Vamos orar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso na vida de cada um de nós. Deus, que todas essas palavras colocadas aqui, os testemunhos de cada um dos irmãos, que tudo isso, ó Pai,
seja bênção na vida de cada um de nós, que nós consigamos aprender do Senhor a cada dia, viver debaixo dos seus princípios, ó Pai, daquilo que o Senhor ordenou. Que os caminhos do Senhor eles sempre sejam os caminhos que desejamos trilhar. Abençoe cada família, abençoe cada pessoa, abençoe, ó Deus, cada um nos seus propósitos, que aquilo que o Senhor estabeleceu para nós sejam sempre coisas boas, que nós consigamos enxergar dessa forma. Que o Senhor cuide de cada um, abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, mais uma vez. Obrigada, uma boa noite a todos vocês, um ótimo domingo. Até. Até mais, irmãos. Até.